Graça e paz, nós estamos dando início hoje a um quadro chamado Segundou. É muito comum vermos as pessoas postando nas redes sociais sextou, sabadou, em alusão ao final de semana, cuja expectativa é de viver numa descontração, numa alegria. Dificilmente a gente vê alguém postar segundou. E a minha proposta é exatamente compartilhar com você acerca de verdades e chaves que podem fazer com que eu e você possamos viver de segunda a sexta-feira com a mesma intensidade e a mesma vida abundante que a gente se propõe a viver no final de semana. Eu quero, na verdade, começar lendo com você um texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe comigo, o texto diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe, querido, quando eu olho para esse texto, particularmente, eu creio que esse é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, porque diz respeito ao chamado de Moisés e envolve alguns milagres, alguns efeitos sobrenaturais que aconteceram nessa ocasião. A Bíblia fala de uma sarça, um arbusto que está pegando fogo, mas o fogo não se apaga, não se queima. Isso chamou a atenção de Moisés e ele chegou para perto e ali ele teve o seu chamamento. Deus o chamou para a grande missão que Deus tinha. Na verdade, o meu propósito nem é me ater com você a esses detalhes extraordinários do texto. O texto é muito rico. Eu queria focar no versículo de número 1. Porque o versículo de número 1 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Eu entendo que aqui está um segredo, e é esse segredo que eu quero compartilhar com você nesse dia. Porque num dos momentos mais importantes da vida de Moisés, ele aconteceu enquanto ele estava cuidando de algo que não era seu. Isso me chama a atenção. O texto fala que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. E a experiência mais extraordinária que esse homem teve foi exatamente no momento em que ele estava cuidando de algo que não era dele mesmo. Sabe, isso me faz pensar que a maneira como eu cuido daquilo que é meu revela o interesse e o valor que eu dou àquilo que eu cuido. Mas quando eu cuido daquilo que não é meu, com zelo, com cuidado, isso revela, na verdade, o meu valor e o meu caráter. Se eu pudesse resumir isso numa só palavra, que seria exatamente o conselho que eu quero dar para você, a chave que eu quero colocar na sua mão para que você viva de segunda a sexta-feira de uma forma abundante, essa palavra seria contentamento. Será que você pode repetir comigo? Contentamento. Esse é um dos segredos para que a gente viva essa vida extraordinária. O texto diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Sabe, querido, apacentar é muito mais do que simplesmente tomar conta. Apacentar significa literalmente cuidar, proteger, zelar. O texto chega ao ponto de dizer que Moisés dá uma direção para o rebanho, leva o rebanho em direção ao monte de Deus, a Horebe. Isso fala de cuidado, isso fala de zelo. Sabe, querido, a maneira como nós vivemos e desempenhamos o nosso trabalho, a nossa vida, a maneira como nós vivemos a nossa vida, pode determinar o nível de conquista que eu quero alcançar na minha vida. Por isso, eu quero compartilhar com você: contentamento é um desses segredos. Seja contente com tudo aquilo que tem vindo à sua mão para você fazer.
e eu poderia propor uma pergunta para a nossa reflexão. Qual é o nível de contentamento que nós temos vivido e expressado através daquilo que nós somos e através daquilo que nós temos? Qual é o nível de contentamento que você tem vivido em relação àquilo que você é e em relação àquilo que você tem feito? Sabe, querido, eu preciso olhar para o meu dia a dia, para os meus desafios, para tudo que me vem à mão para fazer com contentamento. Porque se eu fizer o que eu me propor a fazer de maneira contente, alegre, feliz, a minha vida certamente será outra. Sabe, querido, eu quero finalizar essa reflexão nesse dia, orando para que Deus encontre no meu coração e no seu coração um nível de contentamento que possa nos fazer viver uma vida plena e abundante. Vamos orar. Pai, eu te agradeço nessa hora pela tua palavra, te agradeço por esse momento e a oportunidade que temos de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, acima de tudo, eu quero te pedir que o Senhor encontre contentamento no meu coração, no coração de cada pessoa que está se expondo a essa reflexão nesse momento. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor encontre esse contentamento e que esse contentamento nos faça provar e viver o melhor de Deus. Eu quero abençoar a semana de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vivam o melhor dessa terra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Seja contente, contentamento, um dos segredos para viver a vida abundante.